parecido também. A questão diz assim, resolva cada um dos sistemas lineares a seguir. E aí você tem, eu peguei aqui a letra B, porque eu quero mostrar para a galera que nem sempre é possível resolver um sistema. E tem como a gente detectar isso daí, desde o início. Tá certo? Professor, como que a gente vai resolver? Eu havia enviado para a galera, pessoal, a ideia de Gabriel Kramer, não foi? E aí a gente vai usar essa ideia, o teorema de Kramer, ele faz com que um sistema... Opa, tem alguém com o microfone aberto, dá uma fechadinha aí, por gentileza. O Kramer, o Gabriel Kramer, ele faz com que sistemas assim sejam transformados em matrizes, é ou não é? Aí a gente diz assim, ó, essa maneira como ele está escrito, a gente chama de formato algébrico, né? Eu vou colocar aqui, ó. Essa é a forma algébrica, tá certo? Eu vou destacar o algébrica. Forma algébrica. Tá joia? E aí a gente vai sair da forma algébrica, pessoal, para a forma o quê? Para a forma matricial. Ah, professor, quer dizer que antes de a gente começar a resolver a parada, a gente tem que fazer essa transformação. É exatamente isso. Então, vamos para a forma de matrizes, tá joia? Maravilha. E como é que faz isso, professor? Olha só, a gente vai colocar numa matriz os coeficientes das equações. Então, você tem aqui o coeficiente de x, que é o 4, o coeficiente de y, que é o menos 2, o coeficiente de z, que é o 1, é ou não é? E o coeficiente, que na verdade é o resultado dessa equação, que é o 7. Tá joia? Então, na primeira equação, você tem 4, menos 2 e 1. Na segunda, você tem menos 3, 3 e menos 5, por aí vai. Então, eu gosto de escrever as colunas, eu vou colocar assim, ó, 4, menos 3 e 4. E a galera percebe, o cara tem que ser pelo menos desenrolado, não é, nas matrizes, para poder resolver os sistemas lineares com a ideia de Kramer, de Gabriel Kramer. Tá certo? Aí na segunda coluna eu vou colocar aqui menos 2, 3, menos 2. E na terceira coluna, o que é que nós temos aqui? Nós temos o 1 daquele z, o menos 5 e o outro 1 desse z aqui de baixo. Quer dizer, coluna dos x, coluna dos coeficientes dos y e coluna dos coeficientes dos z's. É ou não é? Ah, beleza, professor. E depois? Aí depois, olha só, você vai pegar só a matriz dos coeficientes. O primeiro, perdão, das incógnitas, né? A matriz dos coeficientes a gente já fez. Tá certo? Agora vamos pegar a matriz das incógnitas. A primeira incógnita é o x, a segunda incógnita é o y, e a terceira incógnita é o z. E depois, pessoal, a galera vai se lembrar daquelas equações matriciais que a gente também já resolveu. Não é? Depois você vai pegar só os caras independentes, os coeficientes que a gente poderia dizer assim, os resultados das equações. Você tem aqui o 7, você tem aqui o 6 e você tem o 10. Ah, se você entendeu até aqui, lá na aula que eu enviei para vocês, aquela aula que eu ministrei para um outro grupo de alunos e enviei para vocês usarem para aprender esse assunto, se você entendeu até aqui, show de bola, já é um grande avanço. Eu costumo chamar essa matriz aqui de matriz dos coeficientes, aí eu coloco assim um NC, não é? A matriz das incógnitas só para estimular a sua memorização, tá certo? E a matriz dos resultados. Por que também? Porque, cara, qual foi a ideia de Kramer? Kramer, ele provou, não é, matematicamente, que se você quer descobrir, por exemplo, o valor da incógnita x aqui nesse sistema, você faz o quê? Você vai ter que calcular o determinante da matriz, que a gente vai chamá-la de mx, e dividir esse número pelo determinante da matriz dos coeficientes, que você já tem aqui, ó. Ah, que ideia! É ou não é? Então,
resolver sistemas agora passa a ser uma brincadeira de calcular determinantes. Essa é a ideia de Cramer, de Gabriel Cramer. Tá joia? Agora tem um detalhe aí, eu quero chamar a sua atenção. Pessoal, olha para esse denominador aqui, para esse divisor. Cara, teremos um problema se ele for igual a zero. É ou não é? Você resolveu? Você tentou resolver esse sistema? Você percebeu que esse determinante, ele vai zerar? Se você percebeu isso, você coçou a cabeça, não foi? Porque você disse, e agora? Divisão por zero é algo indeterminado na matemática, não existe, não funciona. Não é? A gente não pode dividir um número por zero. É aquela ideia. Você tem R$ 5 para 0 pessoas. Quanto que isso vai dar? Na verdade, não vai dar. Porque se não tem para quem divida, não haverá divisão. É ou não é? Então, a gente começa a perceber o seguinte, cara, massa essa ideia de Cramer. Agora, se isso daqui for zero, aí eu preciso estudar direitinho para saber como é que eu vou resolver. E por isso que eu pensei em pegar essa letra B, porque é isso que vai acontecer. Vamos lá, me ajudem a calcular o determinante de MC, dessa matriz dos coeficientes. Vamos lá. Aí a gente faz como? Deixa eu pegar aqui um vermelhinho. Eita, e Flávio? Tá, joia? Tenta dar um jeitinho aí, senão você assiste a gravação, tá joia, meu bem? Cara, vamos lá. Determinante da matriz dos coeficientes. Vou colocar 2 pontos, porque a gente vai usar a ideia de Pierre e Sarri, que é escrever, não é? Todos os elementos aqui dessa matriz, ó. A gente já fez isso diversas vezes, a galera já está especialista em calcular determinantes. Aí Sarri diz assim, repita as 2 primeiras colunas. Então tá legal. Eu vou colocar aqui 4, menos 3, 4, menos 2, 3 e menos 2, tá certo? Olha que coisa, cara. Vamos calcular, vou colocar aqui de verde, vamos flechar, né? Vamos calcular aqui o produto das diagonais principais. Aí você, ó, de maneira bem bacana, flecha isso daí e faz as continhas. Fazendo as continhas, cara, o que é que a gente obtém? Pessoal, me ajuda aí. Se eu me atrapalhar, vocês me corrigem. 4 vezes 3 vezes 1, isso é 12, é ou não é? Aqui você tem 2 sinais de menos, então eu já sei que o resultado será positivo. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Joia. Aqui, de novo, eu tenho 2 números negativos, o resultado vai ser positivo. 3 vezes 2, 6. Com aquele 1 não vai alterar. Isso daqui vai dar quanto, hein, pessoal? Isso daqui vai dar 52, 58. Opa, show de bola. Aí agora você faz o mesmo processo, sendo que do outro lado, né? No sentido das diagonais secundárias. Ah, maravilha, professor. Estou lembrado e eu sei como fazer isso. Então, simbora. Vamos lá. Aí a gente calcula, deixa eu usar um amarelinho aqui. 1 vezes 3 vezes 4, isso daqui vai dar 12. Ó, e aí observe, compare o que está já aqui de verde com o que vai aparecer de amarelo. 4 vezes 2, 4 vezes 5 vezes 2 vai dar 40 também, né? 2 números negativos, menos com menos é mais. E aqui vai dar 6. Ah, rapaz, ou seja, de fato o determinante ele vai zerar, porque a galera sabe que o cálculo do determinante é o seguinte, determinante da matriz MC será o número de verde, o resultado de verde, esse 58, menos o resultado de amarelo, que também resultou, não é? Em 58, ou seja, o determinante é zero. E aí você para, cara, e pensa assim, puxa, isso daqui vai dar alguma coisa dividido por zero. Isso é bronca, isso é problema. Aí eu quero fechar essa questão dizendo para vocês o seguinte, quando o determinante dessa matriz dos coeficientes for zero, existem 2 possibilidades. Ou esse sistema ele é impossível de se resolver, e aí a gente vai colocar conjunto de solução, deixa eu colocar aqui de azul. Qual é o conjunto de solução? Olha, se ele for impossível de resolver, a gente coloca assim. Ou então,
um conjunto vazio, né? Ou o símbolo do conjunto vazio, ou as duas chaves sem nenhum elemento, que significa também que o conjunto é vazio. Não há valores de x, y, z que resolvam esse cara. Ô, professor, e qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é ele ter infinitas soluções, infinitos trios, x, y, z. Ô, professor, e como é que eu sei? Olha para cá, deixa eu te mostrar um detalhe interessante. Por exemplo, eu quero que você observe a primeira equação e compare-a com a terceira equação. Você pode até olhar aqui para os coeficientes, que fica ainda mais interessante. O cara, como é que 4x menos 2y mais 1z vai dar 7 e os mesmos 4x menos 2y mais 1z vai dar 10? Isso é bronca, isso é bugada, entende? É como se eu dissesse que uma soma pode dar dois valores diferentes. Puxa, mas não faz sentido. Uma soma, não é um resultado. O resultado de uma, se as somas forem com números iguais, o resultado de uma tem que ser o mesmo da outra. Então, com esta observação, a gente já pode dizer o seguinte, cara, esse sistema é bugado, de modo que eu olho para ele e digo, olha, é um sistema impossível. Deixa eu escrever isso daqui, porque aí a galera escreve no seu cadernão também. Sistema impossível. Professor, o que é um sistema impossível? Um sistema impossível, como o nome diz, é aquele que não é possível encontrar soluções, não existem as soluções. Ô professor, e como é que eu descubro? Você vai descobrir assim, ó. Você vai fazer o que a gente acabou de fazer, você vai calcular primeiramente o quê? O determinante da sua matriz dos coeficientes, é ou não é? E se for zero, a condição inicial é essa. Professor, deu zero, e aí? Eu já digo que ele é impossível? Não, espera um pouquinho. Você volta lá para o sistema e examine. Ô professor, como ele não seria impossível? Ele não seria impossível, por exemplo, pessoal, se tivéssemos a seguinte situação. Dá uma olhada para cá. Ó. Se em lugar, deixa eu colocar de preto, desta equação, tivéssemos essa daqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, 8x menos 4y mais 2z igual a 20. Tá? Eu vou fazer essa jogada aqui só para a minha galera sacar. Esquece essa equação. Vamos supor que, em lugar desta, tenhamos essa daqui, 8x menos 4y mais 2z igual a 20. Aí eu quero que alguém, um super observador ou uma super observadora do segundo ano A, compare esta equação com esta agora. O que é que acontece aqui, pessoal? Bem rapidinho para a videoaula ficar curtinha, não ficar muito grande. Multiplicou por 2. Show de bola, show de bola. Quem foi que falou? Foi Eduardo ou não? Eu. Isso, foi eu. Tá certo, Dudu. Cara, é verdade. Essa equação, a gente diz assim, ela é linearmente dependente desta equação. Em outras palavras, ela é um múltiplo desta equação. Olha o que eu vou te dizer. Quando o determinante da matriz dos coeficientes for zero e duas equações, uma for múltiplo da outra, aí você não vai dizer isso daqui, não. Você vai dizer, olha, o sistema ele é possível, mas ele é indeterminado, porque as suas soluções são infinitas. Uau, professor, e eu vou ter que, assim, fazer essa análise. Cara, cada sistema, você tem essas três possibilidades. Olha para cá. Ou ele é possível e determinado, eu vou resolver mais alguns adiante, e aí a gente vai encontrar um conjunto de solução bonitinho, com o valor de x, o valor de y, o valor de z, tá certo? Ou ele é impossível. Professor, quando é que ele é impossível? Quando esse determinante for zero e você perceber que há uma incoerência entre as equações, como nesse caso, né? E aí deixa eu apagar. Não vou apagar ainda não. Quando a gente comparou essa primeira equação com esta, a gente percebeu, isso daqui nunca vai acontecer, porque
São somas iguais com resultados diferentes. Bugou geral. Aí você diz, é impossível. Agora, a terceira possibilidade, aí você diz assim, é um sistema possível, mas indeterminado. É quando, além de o determinante ser zero, ser nulo, cara, uma equação, ela é múltiplo da outra equação. Como eu coloquei nesse exemplo daqui. Tá, pessoal? Então, nesse caso é impossível. Por quê? Porque o determinante é zero e esta terceira equação e esta primeira equação, elas não fazem sentido. É como se eu dissesse, olha, 3 mais 5 mais 1, que deveria ser 6, é igual a 6, e eu digo também 3 mais 5 mais 1 é 0. Isso é bugar, é um erro de cálculo. Então, é o que aconteceu aqui. Alguém errou a conta e aí sobrou para o sistema linear. E aí alguém tentou resolver, se alguém fomos nós, e não conseguimos resolver. Por quê? Porque erraram na construção do sistema. Tá certo?